Poliedros convexos. Então, consideremos um número finito n, onde n ele tem que ser maior do que ou igual a 4, né? De polígonos planos convexos, né? Ou regiões poligonais, né? De tal modo que dois polígonos não estarão no mesmo plano. Então, esses polígonos não podem ser coplanares. Cada lado de polígono é comum a dois e somente dois polígonos. Então, observe aqui esse polígono aqui, tá? Então, observe esse objeto aqui, né? Então, veja que ele é formado por vários polígonos. No caso aqui são todos triângulos, né? E que eles não estão no mesmo plano, tá? E veja que cada lado aqui, ele é lado comum de apenas dois polígonos, tá? E aí temos a terceira característica. O plano de cada polígono deixa os demais polígonos no mesmo semi-espaço. Então, veja, por exemplo, esse triângulo ele define um plano, onde esse plano divide o espaço em dois subespaços e todos os outros polígonos estão em um mesmo subespaço, tá? Em um mesmo semi-espaço. Isso vale para todos os outros polígonos. Então, nessas condições ficam determinados n semi-espaços, cada um dos quais tem origem do plano de um polígono e contém os restantes, né? A interseção desse semi-espaço é chamado de polígono convexo. Então, o polígono convexo são esses espaços que ficam em todo o interior, né, de todo esse objeto aqui. Então, um poliedro convexo possui faces, que são os polígonos. Ele possui arestas, que são os lados dos polígonos, e vértices, que são os vértices dos polígonos, tá? Então, ainda nesse exemplo, cada triângulo desse é uma face. Cada lado do triângulo aqui representa uma aresta e cada vértice do triângulo também é vértice do polígono. A reunião das faces é chamada de superfície do poliedro. Então, eis a definição de congruência de poliedros, né? Então, dois poliedros são congruentes se e somente se é possível estabelecer uma correspondência entre seus elementos, de modo que as faces e os ângulos dos poliedros de um sejam ordenadamente congruentes às faces e ângulos de poliedros do outro. A congruência entre dois poliedros sai a congruência das faces, das arestas, dos ângulos e dos diedros. Então veja que a congruência de poliedros ele é semelhante, na verdade ele é um caso ainda mais geral, de congruência dos ângulos poliédricos. Vejamos agora a relação de Euler. Então, para todo poliedro convexo, ou para a sua superfície, então temos essa relação aqui, né? Que é o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Então, essa daqui é a chamada relação de Euler. Então, da relação de Euler, é possível mostrar essa relação aqui, onde S é a soma de todas as faces de um poliedro convexo, né? E V é o número de vértices. Então, a soma total das faces é o número de vértices menos 2 multiplicados por 360 graus. Então, todos os poliedros que satisfazem a relação de Euler são chamados de poliedros eulerianos. Um poliedro convexo de 11 faces tem 6 faces triangulares e 5 faces quadrangulares. Calcule o número de arestas e o número de vértices desse poliedro. Tá? Então, primeiro, quais são os dados desse problema, né? Vamos botar aqui dados. Então, nos dados, ele diz o seguinte, que o número de faces é igual a 11. Eita, ficou uma nojeira essa letra F. O número de faces, ele já diz que é igual a 11, tá? E aonde está esse dado? Ele está aqui, ó, 11 faces. Além disso, ele dá a informação
que tem 6 faces triangulares, né? Tá aqui, ó, 6 faces triangulares. Então, eu vou dizer que o número de faces triangulares, vamos botar assim, faces triangulares, são 6. E tem que o número de faces quadrangulares, que ele diz aqui, ó, são 5, ó. São 5 faces quadrangulares, tá? E aí, a pergunta, o problema, né? Ele pede, né? O que é pedido na qual é a pergunta do problema agora, né? Vou botar aqui pergunta. De forma resumida, a pergunta é: qual é o número de vértices e qual é o número de arestas, né? São as duas informações que ele pede. Bom, então nós temos a relação do número de faces, né? Os tipos de faces também é dado aqui no problema. E ele quer o número de vértices e o número de arestas. Então, nós já sabemos a relação de Euler, né? Da relação de Euler, né? Vou escrever aqui, ó, relação de Euler. Relação de Euler, né? Da relação de Euler, nós sabemos que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. E da relação de Euler, a gente pode provar que a soma dos ângulos internos das faces, né, vai ser o número de vértices menos 2 multiplicado por 360 graus. Tá? Bom, então, desse problema, nós temos o seguinte, que a soma dos ângulos das faces, né, como eu tenho 6 faces triangulares e 5, né, eu botei aqui 4, mas são 5, né? 5 faces quadrangulares, nós sabemos quanto é que dá a soma dos ângulos internos de um triângulo, é 180 graus. Então, significa que vamos ter aqui 6 vezes 180 graus, mais os ângulos das faces quadrangulares, né? Os quadriláteros ele tem como soma dos ângulos internos 360 graus. Então, como são 5, então vão ser 5 vezes 360 graus. Essa soma aqui dá 2.880 graus. Essa soma, né? E isso a gente pode igualar a essa fórmula aqui, né? Que é a soma dos ângulos internos das faces, né? Então, igualando isso, né? Onde temos que V menos 2 vezes 360 graus. Né? Fazendo esse cálculo, vocês vão verificar que o número de vértices é igual a 10. Então, a partir dessa informação aqui, eu já achei o número de vértices, né? Então, agora é só aplicar agora na fórmula de Euler, né? Na relação de Euler, né? Então, fazendo V igual a 10 e F igual a 11 na relação de Euler, né? Opa, passei. Na relação de Euler, né? Então, temos o seguinte, tá? Que na relação de Euler, aqui, vértice mais face é igual a aresta mais 2, o número de vértices é 10, mais o número de faces, que é 11, ele tem que ser igual ao número de aresta, que é o que nós estamos procurando, mais 2, né? Então, aqui temos uma equaçãozinha do primeiro grau, na incógnita A, então vocês vão ver que A, o número de aresta será 19, tá? Então, significa dizer que o poliedro que estamos trabalhando nesse problema 1, ele tem 11 faces, tem 10 arestas, 10 vértices e tem 19 arestas. E apresentamos aqui uma classe bem particular de poliedros, que são chamados de poliedros de Platão, tá? Então, um poliedro é chamado, né, de poliedro de Platão
se somente se satisfaz as três condições a seguir, né? Todas as faces têm que ter o mesmo número de arestas, né? O número n. Todos os ângulos poliédricos têm que ter o mesmo número n de arestas. E ainda tem que satisfazer a relação de Euler. Então, dessa forma, é possível mostrar que só há 5 e somente 5 classes de poliedros de Platão. E as classes são essas, tá? Existe o tetraedro de Platão, onde o tetraedro ele vai ter formado por triângulos, né? As faces serão triangulares e os ângulos serão ângulos, né? Ou melhor, são ângulos poliédricos, né? Mas só com 3 arestas. E aí ele satisfaz aqui, né? Vão ser 6 arestas no total, com 4 vértices e 4 faces. Tem o hexaedro de Platão, tá? Que satisfaz aqui esses valores. O octaedro de Platão. O dodecaedro de Platão, né? O dodecaedro tem 12 faces, tá? E temos o icosaedro de Platão, tá? Que satisfaz aqui. E aqui está um esboço, né? Um desenho dos exemplos dos poliedros de Platão, né? O tetraedro, né? Chamam de tetraedro regular, é um tetraedro de Platão. O hexaedro regular, está aqui, né? Seria o exemplo de um cubo. O octaedro regular, tá? O dodecaedro regular e o icosaedro regular. Seria interessante vocês pesquisarem sobre a demonstração, né, para se chegar nesses poliedros de Platão, né, onde na demonstração vai provar que apenas esses e não mais outros só podem ser poliedros de Platão. Bom, então temos aqui a relação entre o número de vértices, de faces e aresta de um poliedro euleriano, né? Então, a primeira generalização temos o seguinte. Então, seja um poliedro convexo, né? Onde F3 representa o número de faces triangulares. O F4 é o quadrangulares, o F5 é o pentagonais, então o F6 vai ser o hexagonais e assim por diante. Então, o Fn representa o número de faces de n lados, tá? Então, o total de faces será a soma da quantidade de faces de cada tipo, tá certo? E aí lembrando que como cada aresta é comum a 2 polígonos e apenas a 2 polígonos, então significa dizer que 2 vezes o número de arestas vai ser o quê? Vai ser 3 vezes o número de faces triangulares, mais 4 vezes o número de faces quadrangulares, mais 5 vezes o número de faces pentagonais, 6 vezes o número de faces hexagonais e até n vezes o número de faces de n lados, tá? Então, dessa forma a gente encontra o dobro do número de aresta. Por isso que nos exemplos anteriores eu sempre dividia por 2. A segunda generalização diz, né, que seja um poliedro convexo, onde V3 representa os ângulos triédricos, V4 são os ângulos quadriédricos ou tetraédricos, né? V5 representa o número de ângulos pentaédricos. Então quer dizer que o total de vértices vai ser a soma das quantidades de cada um desses tipos de ângulos poliédricos, tá? E aí nesse caso nós temos a seguinte relação, que o dobro de arestas ele é igual a 3 vezes o número de ângulos triédricos, mais 4 vezes o número de ângulos tetraédricos, mais 5 vezes o número de ângulos pentaédricos e assim por diante, tá? Então lembrando que cada aresta ela está ligada a 2 vértices. Por isso que essa continha aqui, essa soma, representa o dobro do número de aresta e nos exemplos anteriores eu tive que dividir isso aqui tudo por 2. Então, exemplo 2, um poliedro de 7 vértices tem 5 ângulos tetraédricos
e 2 ângulos pentaédricos. Quantas arestas e quantas faces tem o poliedro? Então, vamos primeiro anotar os dados, tá, dessa questão. Então, vamos escrever aqui dados. Então, nos dados, ele diz o seguinte, que ele tem 7 vértices. Então o número de vértices, é 7. Além disso, ele informa que ele tem 5 ângulos tetraédricos e 2 ângulos pentaédricos. Então, o número de vértices, né, tetraédricos, vou chamar de V4, é igual a 5. E o número de ângulos pentaédricos são 2. Então, V5 é igual a 2. E aí, ele quer saber quantas arestas e quantas faces, né, arestas e quantas faces esse poliedro tem. Então, vou escrever aqui a pergunta, né? Pergunta. De forma resumida, né? Ele quer saber o número de arestas e quer saber o número de faces desse poliedro, tá bom? Então, nós temos o seguinte, que como ele dá o número de ângulos tetraédricos e ângulos pentaédricos, né? Então, temos que 2 vezes o número de arestas, ele vai ser o seguinte, um ângulo tetraédrico tem 4 arestas, então vai ser 4 vezes 5, mais o número de ângulos pentaédricos, os ângulos pentaédricos têm 5 arestas, então vai ser 2 vezes 5, tá? Que vai dar quanto aqui? 20, né? Mais 10 dá 30. Então, 2 vezes o número de arestas dá 30. Então, já acho o número de arestas aqui, que é 15. Bom, e para saber o número de faces, a gente pode aplicar na relação de Euler, né? Então, eu sei que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2, né? Então, o número de vértices é 7, mais o número de faces, que é o que eu estou procurando, é igual ao número de arestas, que é 15, mais 2. Então, com isso, eu tenho que o número de faces vai ser o quê? Vai ser 10. Tá? Então, dessa forma, eu tenho aqui o número de arestas e aqui o número de faces. E dessa forma, eu respondo a pergunta do problema. Problema 4. Um poliedro convexo tem 15 arestas. Né? Um poliedro convexo de 15 arestas tem somente faces quadrangulares e faces pentagonais. Quantas faces tem de cada tipo se a soma dos ângulos das faces é 32 ângulos retos? Então, vamos pegar aqui os dados. Né? Então, vamos escrever aqui, ó, dados. Então, nos dados, ele informa que tem 15 arestas. Então, o número de arestas é igual a 15. Ele diz que tem faces quadrangulares e faces pentagonais. Tá aqui, ó. Faces quadrangulares e pentagonais. Tá? Como ele não diz quantas são, mas diz que que tem apenas esses 2 tipos de faces, então eu vou dizer que a quantidade de faces quadrangulares é M. E o número de faces pentagonais vai ser N. E aí ele pergunta, né, quantas faces de cada tipo, né? E além disso, ele também diz que a soma dos ângulos das faces são 32 ângulos retos. Então, vamos botar aqui, né, que a soma dos ângulos da face são 32 ângulos retos. Vou chamar aqui 32R, onde R é igual a 90 graus. Tá? E aí, ele vem com a pergunta, né? Pergunta. A pergunta do problema é quantas faces de cada tipo, né? Okay. Pronto, é isso que nós temos que encontrar para responder o problema, tá bom?
a gente não sabe quantas faces de cada tipo, ele não dá aqui diretamente, né? Mas nós sabemos o seguinte, que 2 vezes A, ele vai ser o número de faces quadrangulares vezes 4, né? Ou seja, vai ser 4m, mais o número de faces pentagonais vezes 5, né? Então, 5m. Tá? Então, dessa forma, nós temos que 4m mais 5n, isso daqui, como ele diz que o número de arestas é 15, então isso aqui a gente já sabe que dá 30. Né? Ele também diz que o número de vértices, que a soma dos ângulos internos das faces dá 32 ângulos retos. Bom, como tem só faces quadrangulares e faces pentagonais, sabemos que um quadrilátero ele mede a soma dos ângulos internos dá 360 graus, que isso equivale a 4 ângulos retos, tá? Então, como são n faces quadrangulares, então quer dizer que o total de ângulos retos das faces quadrangulares vai ser 4r vezes m, né? O total de ângulos, a soma dos ângulos internos de um pentágono dá 540 graus, que isso equivale a 6 vezes o valor de 90 graus, né? Ou seja, são 6 ângulos retos, né? Como tem n faces pentagonais, então isso significa que vai ser 6rn, né? Essa soma aqui tem que dar os 32 R's, né? Tá? Opa, botei só 3R, né? 32R. Então, o que é que eu vou fazer aqui, né? Vou cortar R com R. 6, 4 e 32, eles são divisíveis por 2, né? Então, 32 por 2 dá 16, 6 por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2. Então, no final, nós temos que 2m mais 3n, isso aqui vai ser igual a 16. Tá? Então, dessa forma, temos aqui esse sistema, né? 4m mais 5n é igual a 30. E temos que 2m mais 3n é igual a 16. Tá? E aqui vocês resolvem da forma que achar melhor. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou multiplicar essa equação de baixo por menos 2 e o resultado eu vou somar com a equação de cima. Dessa forma, eu vou neutralizar a incógnita m. Tá? Deixa eu dividir aqui. Então, temos o seguinte. 2m vezes menos 2 dá menos 4m, que somado com 4m dá 0. 3n vezes 2 dá menos 6n. E 6n somados com 5n dá menos 6n. Dá menos n. 16 vezes menos 2 dá menos 32. E menos 32 somados com 30 dá menos 2. Então, dessa forma, temos que n ele será igual a 2. Tá? E aí aqui tem o seguinte, se você substituir n em qualquer uma das equações, né? Então, por exemplo, eu vou pegar na de baixo mesmo, né? Eu vou fazer aqui, ó, 2m mais 3 vezes 2 igual a 16, né? Então, 3 vezes 2 dá 6, 10. Então, no final, vocês vão ver que m vai dar 10, né? 10 não, desculpa, vai dar 5. Bom? Então, eu tenho que n é 2 e m é 5. Então, dessa forma, a gente acha que o F5, né? Ou seja, o número de faces pentagonais, que é n, vai ser 2. E o número de faces quadrangulares, que é o valor de m, vai ser 5. Tá?
E dessa forma eu respondo a pergunta do problema.